E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Eu espero que vocês estejam muito bem. É um assunto difícil esse, hein? Esse é um assunto difícil. Mas antes de falar desse assunto difícil, quero dizer para vocês que o meu novo livro, A Nova Mentalidade, Conversas em torno da Carta de Paulo aos Filipenses, está lançado, minha gente. E vamos ter um lançamento dele oficial, presencial, no dia 5 de dezembro de 2021, lá na sede da Bleia, Ministério Madureira, em Guarulhos. Tá? O link para você se inscrever, afinal tem o protocolo de biossegurança, está aqui na descrição deste vídeo. Galera, esse livro aqui na verdade é um livro que eu organizei, mas eles são conversas que eu tive com os meus amigos sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Então, tu imagina um bando de amigos conversando, pessoas que entendem de Bíblia, falo pelos meus amigos, e a gente registrou então essas conversas neste livro aqui, Lançamento da Mundo Cristão. Sabe o que é isso, né? Capa dura, meus amigos e minhas amigas. Ficou lindão. Aqui tem um acabamento, gente, arenoso. Coisa linda, gente. Que trabalho, pintura trilateral que a Mundo Cristão fez. Ó, deixa eu aqui, ó, vou ver se ele foca. Olha só, que coisa linda, gente. Foca. É que a minha câmera é meio mequetrefe, tá, gente? Ela demora pra focar mesmo. Ó, nem focou ainda a bonitinha. Ó, é uma bonita mesmo, né? Enfim, gente, ficou lindo. Acredita em mim quando eu digo que ele ficou lindo, tá bom? Ficou lindão. Galera, é o seguinte, honrar pai e mãe. Por que é um... Todos os mandamentos, eles têm as suas dificuldades para determinados tipos de pessoas, né? Os mandamentos, que na verdade seriam melhor traduzidos por orientações, né? A gente não tem a ideia assim, obedeça os mandamentos, né? Ouça, ó Israel. Na cultura hebraica, provavelmente ouvir é sinônimo de obedecer, né? Tiago vai falar isso no Novo Testamento. Gente, como é que vocês ouvem as coisas e não obedecem? Tipo, é meio loucura você ouvir e não obedecer. Pois bem, somos seres humanos, filhos de Adão e Eva, e a gente ouve e não obedece. Então, todo ser humano, de alguma forma, luta com algum mandamento. Com certeza, todos nós lutamos com o primeiro mandamento. Sempre temos outros deuses, além do único Deus, que é o Deus revelado nas Escrituras, Pai de Jesus Cristo. E depois, conforme os mandamentos vão se desenrolando, nós temos, né, cada um luta com um mandamento. Uns vão lutar contra o não adulterará, outros vão lutar contra o não matarás, não cobiçarás, enfim. Todos nós estamos ali lutando contra os mandamentos para andar nesse caminho, né? Eu estou usando a palavra mandamento aqui, gente, por força do hábito, que o melhor é orientação, instrução, tá bom? Torá é instrução, é o decálogo, são 10 palavras. Aliás, eu ia escrever um livro há uns anos atrás, se chamaria 10 palavras que podem ou não mudar a sua vida, que era basicamente uma introdução ao decálogo. Quem sabe um dia eu escrevo, né? Ó, já está registrado o nome aí, hein? 10 palavras que podem ou não mudar a sua vida. Então são orientações. E nós temos o quinto mandamento, honrar pai e mãe. E é legal que esse quinto mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 12, ele meio que muda, né? Ele muda agora a orientação. Se nos primeiros 4 mandamentos nós temos aí algo relacionado do povo para com Deus, ou seja, algo vertical, nós temos a partir do quinto mandamento algo horizontal, que é, ou seja, o povo no cuidado consigo mesmo, ou seja, o cuidado com o próximo, o cuidado com aquele que é imagem e semelhança de Deus. Mas por que é um mandamento complicado para mim? E vocês vão entender, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E eu preguei esse mandamento na minha igreja. A minha igreja, geralmente quem prega na minha igreja são os pastores e as auxiliares pastorais. O pastor Lipão é muito cuidadoso com isso e eu louvo a Deus por isso, porque no nosso púlpito só sobe quem o pastor Lipão conhece e confia. Tem sido um cuidado que ele tem tido nos últimos anos e isso é muito legal. Acontece que todos os pastores, todas as auxiliares pastorais estavam em retiro. Aí o Lipão, cara, prega aí. Eu falei, mano, prego, obrigado pela confiança, pela honra. O que é para pregar? Honrar pai e mãe. Ups. Porque eu sempre acho que eu não cumpro direito esse mandamento. E realmente eu preciso melhorar algumas coisas, mas é importante eu compartilhar um pouco da minha história, porque vocês vão ver que às vezes, esse mandamento, ele passa a ser um salvo-conduto para que os pais façam o que quiserem com os filhos e os filhos são obrigados a correrem atrás dos pais porque precisam honrar pai e mãe. Bem, primeiramente, entendendo esse mandamento, ou melhor, essa instrução dentro do seu contexto, fica claro que esse mandamento, caramba, essa instrução, olha como é a força do hábito, da cultura. Até porque é os 10 mandamentos. Não, cara, são 10 instruções, né? São 10 palavras que podem mudar ou não a sua vida. Olha o título do livro que um dia eu vou escrever. Então, já sabe, né? Se alguém pegou esse título, foi daqui que ele pegou, né? Que ninguém, não tem livro com esse nome. Então, é meu.
Tá registrado aqui para as pessoas que me seguem. Então, primeira coisa que vocês têm que entender é que essa instrução foi dada para adultos, não foi dada para crianças. Então é o primeiro mandamento com promessa, Paulo vai dizer, né? E a Bíblia vai dizer que é o seguinte, olha, honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor Deus lhe dá. Lembrando que as instruções é para que o povo viva na terra que ele prometeu aos antepassados. E o que significa então esses adultos recebendo essas instruções? Cara, cuide dos mais velhos. E é muito legal que põe mãe ali, né? Lembrando que a mulher era meio que um produto naquela sociedade. Ela era um bem de consumo, ela era uma propriedade do pai ou uma propriedade do marido. E é legal que o mandamento não honra pai e mãe. É legal mãe ter uma proeminência. Até em outro lugar aqui, que vai citar esse mandamento, ou essa instrução, coloca a mãe em primeiro lugar. Cara, isso é muito significativo, ter esse cuidado com a mulher. É incrível que mesmo numa cultura patriarcal, onde a mulher é objetificada, ela é uma propriedade, o Antigo Testamento tem uns respiros de graça e proteção contra a mulher, ainda que respeite muito da cultura ao seu entorno, mas mesmo respeitando a cultura do seu entorno, ele dá uns respiros assim de graça, né? Deus trazendo algo novo. Já começa com todo mundo sendo imagem e semelhança de Deus, né? Inclusive o filisteu, todo mundo era imagem e semelhança de Deus. A humanidade é imagem e semelhança de Deus. E aqui tem honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É dar importância. De alguma forma, honrar significa dar importância. Dentro desse contexto cuida da tua mãe, cuida do teu pai, porque eles vão ficar velhos e eles não vão conseguir produzir mais, não vão conseguir cuidar da terra, eles vão precisar de cuidado. Isso vai ficar muito claro, inclusive Paulo, né, como um bom hebreu, ele vai falar lá em Timóteo, olha, cuidem, né? Cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir os pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Então, cuidar do pai e da mãe é uma responsabilidade dos filhos. Então, honrar pai e mãe é o quê? Cuidar dos pais na velhice, cuidar dos pais na necessidade. E aí vem um ponto, gente. Por que é algo difícil para mim? Porque eu não tenho um relacionamento com o meu pai. Não dá nem para dizer que é bom ou ruim. É um relacionamento inexistente. E eu por muito tempo fiquei meio chocado, assim, poxa, preciso honrar pai e mãe, né? Eu amo a minha mãe, né? Ainda assim preciso melhorar com a minha mãe, eu falo às vezes muito pouco com ela. Nossa, assim, só que eu não tenho dificuldades em amar minha mãe, em ligar para ela e tal. E o meu pai, simplesmente, eu não faço mais isso. E eu vou explicar para vocês o porquê. E aí vocês podem me ajudar, inclusive, nos comentários. Mas eu entendi, assim, que eu cheguei num limite, tá? E eu vou contar essa história para vocês. Então, mas eu entendia no passado que eu tinha que correr atrás do meu pai e tal, e tava lá, e não. E aí meu irmão sempre falava, cara, vai lá. Porque as visitas que eu fazia no meu pai eram de 5 minutos. Porque eu chegava lá com a minha motinha, com a minha Honda Bis. Às vezes eu mal conseguia descer da Bis, meu pai já vinha ao bem encontro. Ô, meu filho, você tá bem? Tá bem? O papai tá bem também. Pega 10 reais pra gasolina, já me dava um tapinha nas costas e eu meio que já ia embora. Então não tinha, né? Não tinha uma relação. E o meu irmão mesmo, que é o cara que mais insistiu nessa relação, chegou uma época que ele também teve dificuldades de aproximação, tudo e tal. Hoje em dia nem sei como é que tá isso. Mas o que acontece, gente? Né? Meu pai teve sérios problemas, enfim, meus pais se separaram. O meu pai é um cara que nunca ligou muito pra família. Se ligou, foi do jeito dele, né? Mas é um cara que se afastou muito, mas mesmo assim os filhos iam atrás e tal. Aí teve um dia que foi meio que a gota d'água, pra mim, né? Foi a primeira gota d'água, que a gente organizou um almoço pra ele de Dia dos Pais e ele simplesmente não apareceu. E ligou assim, faltando meia hora, não vou poder, tá aí. E, enfim, não foi no almoço que nós preparamos pra ele. Naquele dia eu falei pros meus irmãos, olha, gente, eu sou crente e procuro obedecer à palavra de Deus e naquilo que eu consigo e mesmo quando eu não consigo, eu peço perdão e tento entrar num caminho de obediência à palavra de Deus. Só que é o seguinte, a mesma Bíblia que diz pra gente honrar pai e mãe, também fala, e aí foi muito legal, porque né, quando a gente vai estudar esse texto, a gente vai cair em Efésios, né? Filhos, obedeçam aos pais. Obedeçam os pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Obedeçam seus pais. Pai é pai, né? Honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E aqui, depois eu explico a ideia do porquê. Não, vou explicar agora. A ideia do mandamento com promessa é que se você cria uma cultura de honra, uma cultura de cuidado, isso vai reverberar também nos seus filhos. E os seus filhos cuidarão de você. Então você viverá mais porque os seus filhos estão cuidando de você. Então não é meio que uma coisa espiritual que muitas vezes a galera espiritualiza. Não, é o cuidado que vai passando de geração a geração, tá? É dar importância aos pais. Honrar significa, em última análise, dar importância. Olha só, pais
Paulo continua, não fica só, não é um salvo-conduto para os pais fazerem o que quiserem com os filhos. Não, eu faço o que eu quero com os meus filhos, porque os meus filhos têm que me honrar. Calma, pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E depois tem Timóteo também, capítulo 5, que é maravilhoso, Efésios capítulo 6 e Êxodo capítulo 20, né? São os textos aqui basicamente. E eu falei para os meus irmãos, olha gente, eu não vou ficar correndo atrás de alguém que não quer a minha presença. Eu não vou ficar correndo atrás de alguém que me esnoba, de alguém que não quer eu do lado dele. A mesma Bíblia que diz para honrar pai e mãe, fala para mim, para os pais não irritarem os filhos, tá? Então assim, gente, para mim deu. Eu vou estar aqui. Quando o pai precisar, me liga. Por quê? Porque eu vou honrá-lo, eu vou dar importância para ele. Eu vou cuidar dele. Mas eu não vou forçar uma relação de alguém que não quer a relação comigo. E aquilo ficou muito decidido, isso tem uns 2, 3 anos. Depois, passou um tempo, ele precisou da gente e nós fomos acudi-lo. E assim, não aconteceu do jeito que ele queria, né? Não quero entrar em detalhes aqui porque não interessa. E basicamente ele nos empurrou. Ele nos empurrou da sala dele, onde a gente estava, e tipo, cara, mandou a gente embora. A gente levou algumas ajudas e tal, ele jogou aquilo na calçada. E aquele dia eu falei, gente, eu tô aqui, eu não vou correr atrás dele. Eu não vou mendigar a atenção de alguém que me chuta como cachorro. Eu não vou fazer isso. Então assim, gente, eu confesso pra vocês, esse mandamento é um desafio pra mim, porque com a minha mãe eu preciso melhorar. Sabe, a minha mãe é muito bem cuidada pela minha irmã, ela não mora na mesma cidade que eu, só que eu sinto que eu preciso melhorar, que eu preciso ligar mais pra ela, eu preciso visitar mais ela. Minha esposa me ajuda muito nisso. Bibo, né? Bibo, olha tua mãe, liga pra tua mãe. Falou com a tua mãe essa semana? Então, graças a Deus, pela minha esposa que me ajuda nisso, sim. Então, esse mandamento me desafia com a minha mãe. Com o meu pai, ele não me desafia. Por que ele não me desafia? Porque eu não sou obrigado, né? Primeiro que a Xanda, a Milena e o Kalel são agora a minha família. Então, não é uma obediência a qualquer custo, tá? Inclusive, comentaristas falam isso. Não é obediência a qualquer custo. Deixará o homem, seu pai e sua mãe e serão uma só carne, uma só família. Agora, o cuidado continua. É claro que pais que estão no Senhor vão dar orientações que provêm do Senhor. Os meus pais não me educaram no Senhor porque não receberam essa educação. Agora, o grande desafio para mim é, ok, Rodrigo, como não ser um pai como seu pai? Eu não creio em maldição hereditária, eu creio em malcriação hereditária. Ah, essa eu acredito. E eu sou muito parecido com o meu pai em vários aspectos, inclusive até esse fato de me desligar muito fácil vem do meu pai. Entende? Sim, eu me ligo muito fácil e me desligo muito fácil. É meio que uma característica que eu tenho, é a minha personalidade. Então, eu me desliguei muito fácil do meu pai, entende? Porque ele não me quer, e tipo assim, e ele também não pergunta de mim, eu também não pergunto dele. Eu acho que dos meus irmãos, o meu irmão de vez em quando vai lá falar com ele, acho que a minha irmã foi, eu não sei como é que tá isso. Então assim, por que eu tô gravando esse vídeo, gente? Porque às vezes você tem essa culpa de que você não tem um bom relacionamento com algum dos seus pais, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, e você, como cristão, deve tentar, você tem que estar ali disponível. Aliás, sempre disponível, mesmo que esse seu pai ou a sua mãe não queira você perto. É o que eu sempre digo, no dia que ligarem, ó, teu pai tá no hospital, precisa revezar aqui porque não dá pra cuidar dele. Eu nem sei quem é que vai cuidar do meu pai, né? Eu acho que ele mora com uma tia dele, não com uma tia, uma tia do meu pai, mora com uma irmã dele, que também é idosa, né? Então, algum dos filhos vai ter que ir lá. Então, eu vou fazer parte do rodízio, entende? Vou estar ali. Eu vou cuidar do meu pai na velhice, porque ele vai estar, provavelmente ele não vai ter como me mandar embora. Então eu tô gravando esse vídeo porque assim, existem muitos filhos que estão mendigando a atenção dos pais, porque acham que tem que honrar pai e mãe é ficar lambendo o chão que os pais passam. Gente, cuidado, não é isso. Se você tem um caso parecido com o meu, em que ou a sua mãe ou o seu pai te chuta da presença, ok, Bibo, mas é que eu gosto. Ok, então vai lá, lute. Mas cuidado, honrar pai e mãe não é mendigar atenção, não é mendigar. Eu louvo a Deus pela igreja, porque a igreja colocou homens na minha vida que me ensinaram a ser homem, me ensinaram a ser marido, sabe? A igreja me deu pai, a igreja me deu mãe, eu sou muito feliz por isso. Né? Seu Amilcar e Dona Ednir, nunca vou esquecer deles, porque foram o pai e a mãe que eu não tive em termos de igreja, entende? Que me ensinaram o caminho do Senhor. Então assim, sabe, a igreja deve ser esse ambiente. Inclusive, Paulo deixa isso muito claro quando ele fala, 1 Timóteo capítulo 5, tá? Ó, nunca fale com dureza a um homem mais velho, tá? Mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos,
Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, as mais jovens com toda a pureza, ou seja, a igreja vira essa família, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe? É aquele que faz a vontade do Senhor, né? Jesus diz isso. Gente, então alguns pontos para ficar bem amarradinho aqui. Eu não estou incitando a desobediência, eu não estou incitando o desprezo, não é nada disso. Não é nada disso, por favor, não estou dizendo isso. Eu estou querendo tirar uma carga que às vezes filhos carregam porque ficam correndo atrás de pais que não querem a presença dos filhos. Então eu digo para ti, ei, let it go, mas fica à disposição, porque você precisa cuidar dos pais e das mães quando eles precisarem. Agora, se eles não querem a tua atenção, não querem a tua presença, de boa, respeita isso. Talvez você não seja como eu, que me desliga fácil. Você, pô, eu sinto saudade do meu pai. Eu sinto saudade de ter uma mesa bacana com meu pai, com a minha mãe, com a galera, com a família. Lamento. Eu, de vez em quando, eu olho algumas imagens, poxa, seria muito legal também se a minha filha tivesse, né, o vô e a avó, todo mundo junto ali, tamo together e tal. Não tenho. Agora, o que eu aprendi com o meu pai, com a minha mãe, no sentido principalmente com o meu pai? Como não ser como meu pai? Como não ser como meu pai? Como ser um pai de família? E tô treinando. Estou treinando para ser completamente oposto do que o meu pai foi. Entende? Então assim, a ideia... Eu não estou gravando esse vídeo para você ficar com raiva do meu pai. Eu não estou gravando esse vídeo para você ficar com pena de mim. Eu estou gravando esse vídeo para você quebrar a roda, né? Porque às vezes a gente fica dizendo que a culpa é dos nossos pais. Ah, porque eu não tive isso em casa, como é que eu vou dar? Quebre a roda, irmão. Quebra a roda, irmã. Entendeu? Seja você a mãe que você não teve, seja você o pai que você não teve. Quebra a roda. Eu preciso melhorar como pai, eu preciso melhorar como esposo, mas eu já sei que eu sou diferente do meu pai. Isso já me deixa alegre. Agora, é claro, ainda tem um caminho para trilhar, ainda tem um caminho para ser melhor, com certeza. Preciso melhorar como pai, como esposo, mas muito me alegra de ter ouvido um dia da minha mãe, quando eu estava cuidando da Milena enquanto a Xanda almoçava, e a minha mãe falou assim, olha... Eu estou impressionado que tu é um bom pai. Eu fico muito feliz. Eu não acreditava que você fosse ser um bom pai. E por que ela fala isso? Porque eu não tive referência, entende? Mas o fato de eu não ter tido referência dentro de casa não deve ser desculpa para que eu agora seja um pai ruim. Não, eu tive boas referências na igreja. E é por isso que eu defendo a igreja local. Porque a igreja local me ensinou várias coisas. Não só o caminho da salvação. Não só me apresentou Jesus, mas me apresentou homens e mulheres que procuram viver conforme a lei do Senhor. Então, quebre a roda. Quebre a roda. Repito, não estou incitando o ódio aos pais, a desobediência. Não é nada disso. Não é nada disso. Principalmente você, querido mancebo, que ainda mora debaixo do mesmo teto, entende? Que não paga suas próprias contas. Que Deus te dê sabedoria, tá? Que Deus te dê sabedoria, tá bom? Então assim, você vive debaixo do mesmo lar, honre, obedeça, sabe? É muito importante. Bíblia, os meus pais não estão no Senhor. Que Deus te dê sabedoria. Ah, meu pai não deixou ir na igreja. Chama o pastor na sua casa, chama para conversar, tenta ajustar, mas enquanto você está debaixo do mesmo lar, você tem muitas responsabilidades, muita obediência. Eu não, eu já saí da casa dos meus pais e eu constituí uma nova família. Ainda assim, devo cuidar deles. Agora, se meu pai não quer minha presença, eu não darei a minha presença para ele e tudo bem. Agora, quando ele precisar, é meu dever como filho, porque isso agrada a Deus. O dia que ele cair, o dia que ele precisar, eu tenho que, de alguma forma, estar lá presente, ajudar. E assim, vai ser difícil pra mim? Tipo, vai, provavelmente o velho Adão vai dizer, pô, tu vai lá perder tempo com esse cara que não quer tua presença? Pô, tu vai perder tempo com esse cara aí que não tá nem aí pra ti, pros teus filhos e tal? Provavelmente o velho Adão dirá isso pra mim. E será um meio que eu vou ter que lutar para ir lá cumprir o meu dever como filho de honrar pai e mãe. E com a minha mãe, como eu disse, eu preciso melhorar, ligar mais para ela sempre e tal, tudo, visitar ela mais. Eu sei que ela gosta de visita. Nunca mais mandei uma florzinha para minha mãe. Quando ela morava em Joinville, de vez em quando eu mandava. Agora que ela tem outra cidade, eu parei de fazer. Preciso melhorar nisso, com certeza. A gente sempre precisa melhorar diante de uma Bíblia aberta. Não existem pessoas boas diante de uma Bíblia aberta. Enfim, gente, gravei esse vídeo, por quê? Porque quando eu compartilho essa experiência com meu pai, compartilho esses textos bíblicos, algumas pessoas, cara, pô, tu tirou um peso agora. Porque, né, pô, meu pai me irrita direto. Então assim, pô, eu fico correndo atrás e o cara me chuta como cachorro. Então pare de ser chutado, querido. Mas esteja sempre à disposição para ajudá-lo quando ele precisar. Tá bom? Deus abençoe. O que você acha? Comenta aí. Queria ouvir você, como é que é essa relação. Vamos lá. Eu sei que ficou um vídeo grande, mas é que não tem como encurtar esse vídeo, porque o assunto é bem delicado. Deus abençoe. Gente, e bati no microfone. Ó, livraço, hein? Capa dura. Espero vocês dia 5 de dezembro lá
na Assembleia. Gente, tem um link aqui, tá? Tem um link na descrição do vídeo. Clica no link, vai ter um endereço, se inscreve e eu vejo vocês em São Paulo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Ele quiser e assim permitir. Aqui do lado vai aparecer, né, outros vídeos relacionados, link para você clicar. Aliás, o link do evento vai estar aparecendo aqui do lado também, ou aqui, não sei. Deus abençoe. Beijo.